Olá, sejam muito bem-vindos a mais um momento de partilha e fé. Hoje temos a graça de ouvir o testemunho tocante de alguém que confiou, esperou e foi atendido por Deus. Luzinete, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra, né, em poder participar dessa ação tão bela e iniciativa, e espero atingir o objetivo da mesma, né, que possa tocar pelo meu testemunho no coração de muitas que estão me vendo agora. Então vamos lá, vamos começar do começo. Como era que estava a sua vida antes da graça? O que você estava vivendo naquele momento? Bem, eu estava bem diante tanto da vida cristã como da vida humana. Sempre busquei, né, desde a infância com Cristo, Geomec, procurei meus filhos colocar também no caminho certo, mostrar o caminho correto. Todos são coroinhas ainda hoje. E daí veio, né, a tribulação, a tempestade. E em que momento você sentiu que precisava entregar aquela situação na mão de Deus? No terceiro dia, porque quando foi descoberto o tumor, né, em Renato, era dia 22 de dezembro de 2020, estávamos passando pela pandemia, um vírus, né, que estava todo mundo assustado, então todo mundo trancado, e de repente eu me vi ali, 22 de dezembro, meu Deus, Natal, nenhum médico para fazer esses exames, porque tinha que ser com uma certa urgência. Aí consegui, no dia 26 de dezembro, ir para Brejo Santos fazer os exames de imagem. E enquanto 22, 23 e 24, eu não conseguia pensar. Era só, ai meu Deus, e um desespero mesmo. Aí no terceiro dia eu gritei. Aí eu, meu Deus do céu, por quê? Porque como o tumor estava agressivo demais, então o médico estava viajando, só chegava depois do ano novo, só tinha um na Paraíba, que é o doutor André, e eu tive que aguardar pelo tempo dos homens, né? E o tempo de Deus, porque a gente quer agir e você se vê impossibilitada, porque não é no seu tempo, né? Deus prepara tudo. E você fez alguma promessa, oração, uma novena? Então, quando eu descobri o tumor, eu já procurei, fui nos grupos, né? Os grupos da igreja, que eu faço parte, dos quais eu faço parte, e divulguei, pedi oração que meu filho tenha descoberto esse tumor e que eles rezassem pelo meu filho, porque era tudo novo, a gente não sabia nada ainda, enquanto esperava, né, um médico para avaliar. E tinha Beta, seu Francisco, que se apegou às orações, a rezar os textos, e ela disse, Luzinete, olha, tudo vai dar certo. Rafael Cipriano também disse que fez uma promessa para a gente testemunhar na presença do dia da Virgem do Rosário. E eu e Renato começamos, nós não tínhamos o hábito de rezar o texto. Nós sentávamos toda noite rezando esse texto. E confiar, né? Confiar. E é tanto que Renato só se questionou um dia. Renato disse, mamãe, por que eu? Aí eu disse, por que Jesus? No quarto. Porque ele estava terminando o ensino médio e ele ia prestar a prova da UFCG. Então, como era no braço direito, eu pensei que ele ia perder o braço, né? Só vinha na cabeça isso. Infelizmente, por mais fé que você tenha, você deixa o negativo dominar. Aí eu fazia, meu Deus, meu filho vai perder o braço, minha Nossa Senhora. Que meu filho não perca o braço dele, que seja reconstruído, né? Aí quando foi dia 5 de janeiro, tivemos o primeiro contato com o médico. O médico disse, você tem onde ficar aqui? Eu disse, tenho. Ele disse, essa ressonância, essa biópsia era para ter feito ontem. Foi uma biópsia cirúrgica. O valor financeiro eu não tinha. Quando ele disse o valor financeiro, eu liguei desesperada para minha irmã em São Paulo, que tinha que passar para abrir, para tirar a parte de osso, tirar a parte do tumor. E Deus fez assim, ó. No mesmo dia, o Silêncio disse, Neto, diga
que a gente vai resolver. Mas deixa que tinha, né? Deus intercedendo e agindo em nossas vidas. Ele fez a biópsia, ficamos lá em João Pessoa. O médico liberou para a gente vir, marcou a cirurgia para dia 20 de janeiro. Doutor, quanto poderia ser para a gente fazer pelo SUS? Ele fez, ele ia para 271. E esse tumor, o doutor até brincou, vou até brincar com os meus amigos. Nenhum pegou esse tumor, porque esse é o 5º no mundo, 3º no Brasil, é tudo muito novo. Mas ele é destruidor e ele já comeu, aí ia subindo, já tinha comido o cotovelo, já estava tudo esfarelado, né? Essa parte óssea de Renato, inchado. Aí ele disse, ele não tem tempo para esperar. Aí vim para casa confiando, dia 20 eu estava com um montante, fizemos a cirurgia. E tudo o que o doutor dizia, por incrível que pareça, o doutor, Renato vai ter que fazer uma cirurgia no quadril para tirar um enxerto, porque tem que fazer um preenchimento, eu não recomendo esses que a gente compra, porque tal, vai ser um gasto e tal. Quando a gente chegou lá, eu desesperada, ai meu Deus, vai abrir o quadril do meu filho, meu Deus do céu, e sempre vindo aquelas transformações. Quando a gente chega para fazer a cirurgia, ele disse que viu meu nervosismo, minha preocupação, ele abriu aqui e ele retirou a parte do enxerto de Renato, como o Renato só tinha 14 anos, ele disse que ia reconstituir, tirou daqui para colocar aqui. Vinha com 17 dias que a gente vai retirar os pontos, mas eu vou logo dizendo à senhora que ele não vai fazer mais o 0, porque a gente retirou uma quantidade brusca. Luana assistiu a cirurgia e viu que só estava o papelzinho daqui para cá, lá nele, que foi queimado, cerrado. E eu disse, não, o importante é que ele fique com o membro. Ele vai permanecer com o membro, mas ele não vai fazer mais esse movimento. Daqui a 3 meses a senhora vai vir, a gente vai ficar fazendo um mês sim, um mês não de acompanhamento. Foi tudo mudado. Na primeira consulta ele já disse assim, meu Deus, como reagiu bem. Aí ele disse, nem parece que era que ele ia transformação. Quando foi na segunda consulta, ele disse assim, Renato, faz assim. A Renato já fez quase isso. Ele disse, Renato, você já pode entrar na academia. Renato entrou na academia. Quando foi no 3º retorno, que toda vida que eu ia, levava os exames. Ele disse, não, essa cirurgia eu só vou acreditar que foi feita, realizada, porque fui eu que fiz. Se você estivesse trazendo essas imagens e me mostrasse hoje, eu diria, não houve nada no braço. Totalmente o osso dele foi refeito. E o tempo de espera, como foi? Foi difícil? Foi. O tempo de espera foi difícil, mas como eu disse, só foi os 3 primeiros dias que eu vi a porta de Nadir aberta, que eu corri e gritei, Nadir, meu filho vai perder o braço, porque minha preocupação era essa. Então, depois do 3º dia, eu não tive mais, sabe, esse anseio. Eu não tive mais nada, é incrível, eu não sei explicar. Eu só sei que eu senti uma força como dissesse assim, olha, vai ficar tudo bem. Então, eu só sofri os 3 primeiros dias. Eu vi Renato lá, me desesperei na hora da biópsia, sim, por conta financeira. Porque na época, 2.800 a biópsia. A cirurgia, não sei quanto lá, mas apareceram anjos enviados. E então essa espera não foi tão difícil, porque foram do dia 22 de dezembro, a descoberta, né, porque ele se queixou em junho. E ele era coroinha e disse, mamãe, olha uma coisa. Quando ele foi fazer o nome do pai, né, tal, aí ele ficou com o braço assim. Eu disse, sim, Renato, e é. Ele disse, mamãe, meu braço está assim. Aí foi daí, né, que de junho começaram a passar fisioterapias. Então não foi a espera do dia 22, foi em junho, que infelizmente foi adiado por questões de atendimentos, que ele foi atendido e passaram fisioterapias achando que era um problema, deixa que era o tumor já estourando de junho para dezembro. Só Deus, para você ver como a graça foi grande, porque de junho até dezembro, para descobrir em dezembro pelo mesmo exame, e ele tá com o braço aí, que eu queria que ele estivesse aqui para mostrar, mas ele, pela timidez, quem conhece o Renato sabe, ele disse, mamãe, eu não tinha coragem.
E teve algum momento que você pensou em desistir? Não. Com toda honestidade, do dia 26 de dezembro adiante, não. Mas o dia 22, vou insistir sempre nessa data, porque foi a data da descoberta. Ao dia 26, eu fiquei realmente, eu não conseguia me voltar a Deus por esse coroinha. Tem aquela fase. Aí eu me questionava. Eu dizia, não. Não. Eu não conseguia olhar para Renato. Então, eu tive a desistência para mim foi esses dias, eu acho que foi o luto da notícia. Seu filho tem um tumor, seu filho está com um tumor raro, e só tem um especialista na Paraíba, e a gente sem ter para onde ir, por ser um Natal, um Ano Novo. E foi o pior Natal de nossas vidas, porque eu disse, meu Deus, Senhor, porque, mas foi no braço, né? Se tirasse o braço, mas será como é que estava por dentro? Porque não tinha exame de imagem, não tinha nada. Será? Eu não sabia de nada, né? Ficou incerteza. Até dia 26, que quando a gente fez e comprovou que era esse tumor que veio destruindo tudo. E como foi quando você percebeu que a graça tinha sido alcançada, o que você sentiu? Menino, como eu te disse, que eu sentia aquela força dizendo que ia ficar tudo bem. Uhum. No dia da cirurgia, Renata entrou, eu pedi para a Luana ir comigo, que foi em João Pessoa. Eu fiquei no quarto, aguardando, né? Um terço. Eu e Renata rezamos o terço antes, tá? O braço dele já estava bem, sabe, bem inchado, bem... ele já estava bem assim. Aí eu rezando, né? Lá, aguardando. Deu 1 hora, deu 2 horas, 3 horas, eu não vou dizer. Pelo tempo, eu disse, meu Deus do céu, porque até então o doutor não tinha dito que não ia mais abrir o quadril. Eu achei que era alguma complicação lá. Aí eu senti novamente. Eu não sei explicar, porque assim, você pensa que alguém chegou até você e falou, entendeu? E eu estava sozinha. Mas mais uma vez a gente sente como se fosse num abraço. A gente sente como se fosse uma força realmente, porque o abraço para mim, ele transmite força. E dizendo, já deu tudo certo, entendeu? Aí a gente só chora, porque realmente dá uma crise de choro, de agradecimento, porque alivia. E poucas horas depois, umas 2 horas, acho que foi 5 horas, a cirurgia de Renato, foi bem delicada, porque o doutor realmente, ele pegou, como ele diz, a causa mais como um estudo. É tanto que o preço da cirurgia era para ser bem maior. E ele cobrou, como ele diz, olha, eu vou cobrar porque eu preciso para o hospital, para a equipe médica e tudo mais. Mas eu vou pegar esse caso de Renato porque ele fez um grupo entre 30 profissionais até fora do Brasil para estudar esse tumor. Porque realmente muito raro, e eu espero que tenha sido o último de lá para cá, entendeu? E você acha que essa experiência mudou sua vida, sua fé? Mudou sim, porque eu me considerava outra pessoa. Eu ainda tenho o lado humano de querer ser um pouco grossa, mas eu tento me policiar. De lá para cá, toda a vida eu sei quando eu erro. Antes de errar, eu evito. Assim, eu me policio, como o Padre Moisés falou. Agora, pouco não humilia, né? Gente, não é ficar assim, achando que os santos não tinham suas fraquezas. Nós temos nossas fraquezas. Mas é reconhecer que Jesus está conosco quando nós erramos e buscamos o perdão. E quando nós, principalmente com o próximo, antes de errar, entendeu? Você se autoavalia. E eu busco isso, mostrar sempre
Aonde eu estou, eu falo. Aonde eu estou, eu falo. Que é minha fé. Que é só minha fé mesmo. É só a fé mesmo. Como diz, a fé move montanhas. E a fé cura. A fé salva. A fé liberta. Né? E a oração. Também não adianta fé sem oração. Não adianta você dizer que tem fé né? E suas ações mostram que você é também. Não adianta vir para a igreja, dizer que tem fé aqui agora, dando um testemunho, e lá tá suas ações na frente, mostrando que você é outra pessoa. Não é isso? Porque, infelizmente, nós somos julgadas também pelas nossas ações. Então, você tem que estar todo o tempo se policiando. Então, você sente que é uma pessoa diferente hoje em dia? Sim, Renato, lá em casa, acreditamos muito, mudou não só lá em casa, como pessoas próximas, no nosso meio, entendeu? Nós voltamos mais a Nossa Senhora do Rosário, não vou lhe negar. Não tinha o hábito de devoção, apesar de ser nossa padroeira, mas a gente começou a rezar o texto, a oração que o Padre Moisés nos entregou naquela capela desde o início, e é nossa amiga, minha, assim, caminha comigo todo o tempo. E se você pudesse falar para alguém que está esperando uma graça, o que você poderia dizer para essa pessoa? Confie, né? E saiba esperar. Peça o dom da espera, porque não adianta, não é no nosso tempo. E nós queremos agir dependendo é muito fácil. Não, é muito fácil não, é difícil, que eu também já tive no lado de receber uma notícia triste, que é a palavra tumor. E você tem o direito, sim, naquele momento da notícia, você querer tal, mas se você confia, você vai saber esperar. Agora tem que entregar nas mãos, como eu disse, e deixar agir. Não retira. Entregar e deixar. E confiar mesmo, que é o que nós temos para fazer. Porque não depende da gente. Não depende de mim, não depende de você diante de uma situação dessas. Então é só confiar no Senhor, que Ele vai agir da melhor forma para todos. Eu confio. Então, Neto, muito obrigada por contar seu testemunho, por compartilhar com a gente. Tenho certeza que ele vai tocar muitos corações. Que Deus continue abençoando sua vida, a de Renato. Amém. E muito obrigada de verdade, seu testemunho é lindo. Eu que agradeço. Não sei se correspondi, porque a gente pensa em N coisas, mas eu espero que tenha conseguido o objetivo de vocês. E para vocês que nos acompanharam em mais um momento de Partilha e Fé, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.